Oi, tudo bem com vocês? Então, gente, hoje nós vamos começar a falar das divisões regionais do Brasil feitas pelo IBGE. Hoje eu vou falar da divisão de 1942 e nos próximos vídeos eu vou falar da de 70 e depois da de 90, ok? Então, bora pro vídeo. Então, vamos começar pelos motivos. O que que levou, qual foi a necessidade de dividir o Brasil em regiões? Quando Getúlio Vargas assumiu 30 e na década de 40 também, o que que aconteceu? Ele falou: se eu conhecer o Brasil, o território, conhecer o que, que tem dentro do Brasil, eu acho que eu vou conseguir fazer uma melhor administração dos nossos recursos, saber investir, o que investir e aonde investir. Tá? Então, se eu dividir o território em regiões, em pequenos pedaços, conseguir conhecer melhor as especificidades de cada região, de cada lugar do Brasil, e assim fazer uma melhor administração, levantando dados naturais, dados sociais, econômicos e assim por diante. Então, esta era a resposta oficial, certo? Mas quem que ia ficar responsável por trabalhar com esses dados geográficos, econômicos, sociais, naturais, enfim? Aí se fez a necessidade do governo criar um órgão, um instituto, para trabalhar com o levantamento e as estatísticas do território brasileiro. Então, em 1938, olha só quem que surgiu. O IBGE, isso mesmo, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, foi criado justamente para trabalhar com esses dados do território, beleza? Mas vamos voltar pelos motivos. Há quem diga também que o governo federal queria conhecer o território brasileiro para fazer um melhor controle da população, mas isso não é oficial, certo? Outro motivo que levou à divisão regional do Brasil era que o governo federal queria diminuir o poder das oligarquias e aumentar o poder dos estados, já que nós estávamos entrando na época do Estado Novo. E o que, que eram essas oligarquias, só para vocês saberem? Eram pequenos grupos de pessoas que tinham o poder concentrado nas suas mãos e eles acabavam fazendo com que o Estado se movimentasse de acordo com a sua vontade, com os seus interesses, tá? Isso não estava mais sendo interessante para o governo, então eles queriam tirar o poder das oligarquias e dar o poder para os estados, porque é uma questão de escala, vai do municipal para o estadual e assim para o federal para fazer um controle melhor de cada região, de cada estado, de cada. Você entendeu, né? Eles queriam tirar o poder dessa elite e dar para o estado. Outra coisa que interferiu bastante eram as insurgências. O que, que são as insurgências? Foram revoltas de caráter regionalista que buscavam chamar a atenção do governo para reivindicar algumas melhorias em alguns lugares do país, do Brasil. Por quê? Porque esses lugares acabavam ficando em segundo plano, eram esquecidos algumas vezes e acabavam entrando em precariedade. Então, essas insurgências, essas revoltas, buscavam chamar a atenção do governo para fazer com que esses lugares fossem vistos. E a proposta de dividir o Brasil em regiões acabava por mitigar essa situação, esses problemas, beleza? Então, esses são os principais motivos que levaram à regionalização do Brasil, mas não os únicos, tá? E várias propostas foram feitas para regionalizar o Brasil, dividir o Brasil em regiões. André Rebouças fez uma proposta lá em 1889, Elisée Reclus em 1893, Said Ali em 1905, Delgado de Carvalho propôs uma divisão pautada em regiões naturais em 1913, Pierre Denis fez outra proposta em 1927, e por fim nós tivemos o Betim Paes, que fez uma proposta em 1937. Essas foram as principais propostas. Eu vou deixar aqui no vídeo mostrando no que eles se baseavam, certo? Mas não foram as únicas propostas.
E dentre várias propostas, todas eram negadas, muitas enfrentavam dificuldades, tinham deficiências, porque elas não se pautavam nem em geografia física, nem em geografia humana, elas não tinham rigor científico, e um empecilho muito grande na época é que o território brasileiro era muito desconhecido, as informações sobre o território eram muito escassas. Então, como que a gente vai regionalizar um negócio que a gente não conhece? Não dá, né? Vai se pautar no quê? Mas era necessário se oficializar logo uma divisão regional do Brasil. Então, em 1942, o IBGE oficializou uma divisão regional do território brasileiro que se baseava nas regiões naturais. Isso mesmo, essa primeira divisão oficial do território brasileiro foi feita com base naquela proposta do Delgado de Carvalho em 1913. Beleza? E o que eram essas regiões naturais? É basicamente você pegar uma área do território brasileiro e ver assim as características naturais. Tal relevo, uma vegetação, um certo clima, uma hidrografia. Tá, essas características, esse conjunto de características dava origem a uma região. Opa, vamos regionalizar outro. Um rio diferente, um relevo menos acidentado, um clima mais frio. Opa, aqui é outra região. E assim por diante, tá? Bem, foi isso. Espero que você tenha entendido como se deu a primeira regionalização do Brasil, por que foi preciso dividir o Brasil em regiões. Caso você tenha ficado com alguma dúvida, escreve aí embaixo. Se tiver sugestões, deixa aí também. E deixa o like, se inscreve no canal, é de graça. Eu te ajudei com esse vídeo. Você pode me ajudar dando um like, se inscrevendo aí, né? Não vai cair teu dedo, teu cabelo, teu celular não vai pegar fogo nem nada, é só coisa boa. Fique em casa, valeu, falou!